Próxima faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, com a minha bandana na cabeça, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje? Eu que já estou acampando na porta de algum lugar, Matheus Guimarães. E continuamos em dupla, Jorge Borges. Continuamos aqui na dupla Jorge e Matheus para o nosso show hoje, Matheus. Hoje vamos Nosso show falar sertanejo. nosso show sertanejo. Hoje vamos falar de shows, espaço para shows, os melhores, os piores, porque esse ano vai ter muitos shows por aqui pelo Brasil de novo, né? Mais um ano com muitos shows no Brasil. Show grande, show pequeno, festival. E sempre tem os lugares e suas particularidades, alguns pequenos demais, alguns com som bom, alguns com sons ruins, alguns que são difíceis de voltar para casa. Mas vamos conversar sobre isso e tentar entender os melhores, os piores. Isso daí é importante. Então vamos lá, gente. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Próxima Faixa no Instagram, no Twitter e no TikTok. E acessar o nosso site www.proximafaixa.com. Estamos em todos os agregadores de podcast, nos escute no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube Music, na Deezer, no Castbox, onde você quiser, onde você preferir. E nos avalie nesses agregadores, pois é muito importante também. E onde estamos, Matheus? Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a minha tradição de indicar um podcast a cada episódio, minha dica de hoje é mais um comeback. Dessa vez é a hora do Critérios de Programação. É o podcast do Fábio Souza e do João Dantas que está de volta para mais uma temporada, que inclusive já tem 2 episódios no ar. Se você ainda não conhece, esse é meu podcast favorito sobre TV e novelas. Eles tratam dos temas de forma ridiculamente detalhada. A minha indicação de hoje é a primeira parte do especial sobre a obra de Lauro César Muniz, que já tem 2 horas de duração. Ainda vem pelo menos uma parte 2. Eu acredito que vão ser 3 partes, eu espero que de 2 horas cada. Uau, nossa, mais de 2 horas. A gente faz um episódio de 1 hora aqui e fica, caramba, será que é longo? Cara, eles têm um episódio de 6 horas. 6 horas de podcast, é uma delícia. Meu Deus, imagina gravar 6 horas. Vamos lá. Muito bom. Mas eu não posso deixar de falar da Groover Brasil. Nós só ainda somos parte do time de influenciadores da Groover Brasil. E se você não conhece, a Groover é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público. Isso através de curadores, sites, playlists, eventos, podcasts, indicações, mensagens em voz alta, botando o som alto na janela e por aí vai. Se você é um artista independente, mande sua campanha pra gente através do Groover. A gente te divulga, dá um feedback sobre o seu som, você aparece aqui no podcast e no nosso site. Sim, muito que bem. Continue mandando lá na Groover Brasil. Agora vamos comentar sobre as notícias, músicas dos últimos dias. Toca aí a vinheta. Vamos! Começando falando dela, né? Uma nota honrosa aqui para a LS, que as férias dele continuam, mas as dela acabaram. Miley Cyrus anunciou Something Beautiful, seu 9º disco da carreira para maio, e o álbum vem visual, com um trailer de quase 2 minutos lançado neste dia 25. Você assistiu, Matheus? Eu assisti, eu não sei no que eu tô mais incrédulo. Primeiro, as férias da Miley Cyrus foram mais curtas que as do LS. Ou a Miley Cyrus trabalhou e gravou um filme, um álbum visual. Eu Isso tô me muito surpreende impressionado. demais. Me surpreende que ela vai lançar um álbum, que ela vai lançar clipes e um filme de mais de 1 hora. Isso ela trabalhou. Sim, todos os boatos que eu passei meses ouvindo o LS falar estão realmente se concretizando. Ela tá trabalhando com o mesmo diretor de Mandy, o filme de terror com o Cage. Eu me esqueci o nome desse ator, gente. Ai, não sei. Nicolas Cage. Nicolas Cage, tá. E provavelmente vai ser um álbum de rock. Os comentários já dizem que ele é mais rock do que o Plastic Heart. Então já fico meio atento.
Mas ainda assim, os visuais não me trazem essa, pelo menos não me remetem a esse som. Sim, isso me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Eu acho que eu não gostei dessa informação de que o álbum ele é rock. Mas os visuais estão muito chiques, muito classudos, muitos pop, muitos diva pop. E aí eu não sei até que ponto ele é rock, né? Porque estão falando que ele é mais a ver ali com o cover que ela fez de Metallica, um pouco mais pra Uhum. essa vibe. Eu ouvi dizer que o álbum também seria inspirado um pouco no Pink Floyd, naquele álbum The Wall, mas aí eu não vi mais ninguém falando isso depois da divulgação do álbum. Então eu tô meio assim. Mas já me ganhou muito nos visuais e numa era que ela tá trabalhando. Eu acho que ela decidiu fazer um filme Pra não fazer pra uma não, turnê. pra não fazer mais nada depois. Ela falou assim: eu vou lançar, vou trabalhar e acabou. Chega. É pior que eu acho isso tão possível. Eu também. Eu acho que foi isso e acabou. Ah, mas é uma solução antiga, né? Não é o que os Beatles fizeram. Eles pararam de fazer shows e passaram a fazer filmes e outras coisas. E de fato, eu acredito que possa dar um bom retorno. Ainda mais com um projeto tão criativo quanto está prometendo ser. Agora eu só fico trazendo de volta todas as teorias que o LS me trouxe durante esses últimos 6 meses. Aí, de ser um álbum visual, de ter outros artistas envolvidos, de ser mais focado em baladas, de ter grandes apostas e grande investimento. O buzz tá bem grande, então as expectativas podem acompanhar. Sim, sim, sim. Eu acho que pode acontecer de tudo agora que foi divulgado. Mas eu acho que tá bem interessante. Conseguiu criar aí um burburinho muito legal para saber o que, que ela vai entregar. E eu tô feliz com essa divulgação, com esse futuro lançamento. E a gente vai estar aqui para acompanhar. E já adianto dizendo que sim, o LS está acompanhando e ele está muito feliz com isso. Mas enfim, indo de próxima faixa, e ainda falando de anúncios, Marina Sena anunciou oficialmente seu novo álbum, Coisas Naturais. E o lançamento já vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 31 de março. Cara, lançar numa segunda-feira, a gente grava na terça, mas que ódio. Que ódio. É bom pra gente, mas que ódio, né? Não, péssimo pra gente. Não dá pro tempo de fazer um especial. Imagina ter que É ouvir o verdade. disco Primeiro e em um dia. já. Não dá Já, tempo. Vai ser já no fica máximo aí na próxima semana, galera. Já fica aí a dica pra semana que vem já ser literalmente, primeiras impressões do álbum de Marina Sena. Mas eu achei curioso, né? Porque o anúncio do álbum da Marina saiu no mesmo dia do anúncio do álbum da Miley. E o álbum da Miley é pra daqui a 2 meses. E o da Marina foi pra daqui a uma semana. Pra menos Curioso, de 7 dias, mas. menos de 7 dias. Curioso as estratégias do Brasil, né? Enquanto a lançamentos de disco. Mas é outro ritmo de mercado. A gente de fato consome as coisas de uma forma muito mais quente. A gente vê até pelo ritmo dos nossos memes. É difícil que um meme dure mais que uma semana. Conseguir manter o hype em torno de um disco, manter seu nome em alta, fazer com que as pessoas ainda estejam esperando, atentas, é muito difícil. Eu ainda acho que a Marina Sena fez um bom caminho, lançando o single com antecedência, trabalhando o single com tempo. A gente teve o lançamento da música, depois o clipe, versão ao vivo. Deu tempo da gente construir algum gostinho até chegar no disco. Ainda que a proximidade aí do anúncio final seja bem pequena. Ia falar isso agora, porque apesar de o anúncio do álbum ser pra agora, ela já tá trabalhando ele há um tempo com o single de A Ilha, né? Numa ilha, né? Então é só o anúncio que saiu do dia pro outro mesmo, mas a gente já tá aí aguardando o quê? Numa Ilha lançou em janeiro, eu acho. Tem bastante tempo. Eu acho que saiu em dezembro, não foi? Dezembro pode ter sido também. Já Deixa eu até confirmar aqui. É, mas eu sei que tem bastante tempo. Mas eu achei. Eu tô contente com esse lançamento da Marina. Tô confiante, na verdade, não é contente, é confiante. Eu acho que a gente brinca que ela é uma subcelebridade, mas quando ela tem que ser artista, ela é artista. E eu acho que ela é mesmo. E saiu também um teaserzinho do. Não sei se esse álbum é visual, né? Já falando de álbum visual, mas saiu ela divulgou um teaserzinho do que deve ser futuros singles do álbum. E tá bem legal o visual também, né? Bem distante tanto do de primeira quanto do Vício Inerente, mais uma grande mudança visual para Marina, o que mostra muito que ela entende como funciona o jogo de diva pop, de estrela pop, e tá aí se Sim. renovando de novo.
E traz E uma muito estética muito legal, mais né? natural. Eu fiquei muito curioso quanto ao som. Eu já tinha apontado isso daí antes, porque é uma mudança de produção, né? Os dois primeiros discos dela são feitos com Yuri Rio Branco e aqui ela tá com uma equipe diferente por trás desse som. Ainda que ela continue sendo uma grande compositora, à frente de muita coisa, à frente de praticamente tudo, e trabalhando com o cara que já faz a direção musical dos shows dela, eu tô muito curioso pra saber como eles vão trabalhar as composições. Porque dá muito fácil pra transformar qualquer música da Marina Sena no MPB facilzinho. Então, dela se jogar pra fazer um funk de Minas Gerais, pra transformar num dance, pra trazer um reggae. Quero saber se ela vai continuar mantendo essas experimentações ao longo da produção. Sim, e confirmando, Numa Ilha saiu dia 4 de dezembro, então quase 4 meses, Quase 4 né? meses. É. Ah, uma outra coisa sobre esse disco que me pegou muito é que depois de Numa Ilha, eu estava achando que ia ser um disco de amorzinho por conta do relacionamento novo. Mas os teasers que ela vem postando são bem pedrada no ex, né? Ai, que bom, né? Ninguém ia aguentar um álbum cheio de música pro Juliano Floyd. Mas acho legal ter essa mistura. Mas eu gosto de Numa Ilha. E eu gosto de que ela vai cantar sobre amor presente, amor do passado. Eu acho que ela sabe fazer isso muito bem, né? É isso, estamos muito animados por Marina Sena. A gente descobre se o tema de semana que vem é Marina Sena ou se fica só pra depois, gente. Daqui a Ai, duas vamos ver. semanas. Depende do quanto a gente se animar escutando o disco. É, se a gente gostar muito, a gente faz. Se não, esquece na fanbase. Ah, seguindo aqui com a próxima faixa, vamos continuar falando de mulheres no pop, dessa vez em vídeo. A Shakira lembrou a senha do canal dela no YouTube e lançou o clipe de Última, música do seu último disco, e uma versão ao vivo de El Chefe, que também tá no último disco dela. Você assistiu, Jorge? Assisti o clipe de Última, ela tava lá em Nova York, aquilo, né? Com a turnê, e deve ter falado, ai, liga a câmera aí. Pior é Vamos que fazer nem é agora com a turnê, ela só vai pros Estados Unidos com a turnê no verão dos Estados Unidos. Ai, olha Ela só, me provavelmente enganei. gravou isso há muito tempo. Tanto A que, se pobre você for da gente. reparar, é inverno É, ela tá de no vídeo. casaco. É, ela tá de casaco. Mas bem simplesão, né, também. Eu gostei do outro clipe, do El Jefe, porque eu acho que traz ali a turnê, né? Traz o ao vivo, traz ali um pouco do que tá acontecendo da turnê, de como que é a turnê. Ah, eu acho que isso me deu uma animada mais legal pra saber de um ao vivo, né? Da turnê. Eu acho que tem um visual ali, lançar. Eu ia falar DVD, mas não sei, tem mais DVD, mas lançar um DVD da turnê, sabe? Acho que dá um gostinho a mais, já que é uma turnê muito grande também, né? Super. A turnê é monstruosa, eu ia comentar exatamente isso, que ela conseguiu fazer ao mesmo tempo a forma mais tediosa e ao mesmo tempo a forma mais interessante de se mostrar o show dela, de divulgar Sim. o clipe de Última. A Última é uma música lindíssima, mas ao mesmo tempo ela não. O clipe é desinteressante. Eu não quero ver o clipe. É porque ele é sem graça, sabe, Eu não. acho que no mundo do ultra estímulo visual, do arrasta pra cima do TikTok, é difícil criar um vídeo simples como esse, que faria muito sentido numa época de clipe na MTV, TVZ, emocionante. Até numa época de YouTube isso faria mais sentido. Mas no momento atual é difícil manter sua atenção naquilo. É, porque não acontece nada. O que eu percebi é que o clipe tá bem bonito, a qualidade dele é muito bonita, porque eles dão um zoom na cara dela que eu fiquei, caramba! Aham. Mas Não é assim, made with iPhone. numa. Desculpa a Apple, que é a nossa amiga, meu Deus. Mas o clipe não diz nada, não conta uma história, não vai pra lugar nenhum. Aí eu acho que não dá vontade de assistir, desculpa, Shakira. Eu aproveito pra dizer, durante o show esse momento é belíssimo. Tem uma troca de roupa só pra poder cantar essa música e mais uma balada, que o palco todo se apaga e ela aparece com um vestido todo de cristal, que nem a capa do disco que ela chora cristais. Aí ela tá com um vestido que se estende Sim, pelo tia. chão do palco todo de cristais, é uma coisa linda. E ela escolhe Ah, fazer aquilo. é, escolhas. Mas é isto. Vamos de próxima faixa? Vamos falar de amor. Se estávamos na tristeza com a Shakira, agora a gente vai falar de amor
ou horror? A Selena Gomez e o Benny Blanco lançaram o tão aguardado, álbum I Say I Love You First. E aí, Matheus, entraria nessa lua de mel ou pediria um divórcio? Cara, eu pensei que eu não gostaria. Deixa eu tentar até organizar melhor a minha frase. Eu pensei que eu desgostaria mais. Mas no geral, eu acho que é um álbum muito maneirinho, gostosinho, simpático. Eu imaginei que seria um disco mais curto, pelas singles e pelo que a gente tinha escutado até então, mas até que não é. Ele é um álbum de 14 faixas que dura ali uns 35 minutos, mais ou menos. Mas eu acho que no final das contas, pelo menos as músicas que me agradaram mais, o que eu acho que brilha nesse disco, não tá nos singles. Tá muito mais nas músicas mais lentas, até nas músicas mais sensuais, onde a gente tem eles trabalhando a voz da Selena Gomez, que é muito mais plana, em construir melodias bonitas do que propriamente querendo ser uma grande diva pop moderna e tudo mais. Eu acho que músicas ali como a própria abertura, eu ia falar esse I Love You First, não, Younger and Hotter Than Me, que eu acho que eu passei a gostar mais depois de um tempo, ou Cowboy, é, outras dessas músicas mais lentas tem muito mais do que eu acho que brilha dentro desse disco. Até mais do que toda a parte meio synth pop, synth wave que ela tenta trazer e pra mim continua remetendo muito ao The Weeknd. Mas no geral, Sim. eu acho que é um disco bacana. E parando pra pensar, eu tava escutando ele agora durante o final de semana enquanto eu corria, péssima escolha inclusive, É. é que como esse disco pode ser uma boa porta de entrada pra carreira da Selena Gomez, porque ao mesmo tempo em que ele é muito diferente, ele é muito atual. E se você for parar pra pensar na cronologia da Selena Gomez e nos trabalhos da Selena Gomez, ela tá aí há quase 20 anos se a gente for levar em consideração Selena Gomez and the Scene. É de 2008, cara. Sim, sim, verdade. 15 anos até, né, mais. Uhum. Eu acho que é um álbum muito legal pra discografia dela também. Eu acho que é o melhor álbum da Selena Gomez? Eu não Não. sei. Não é. É. Mas tem coisas muito legais aqui, coisas que vale a pena ouvir. Eu acho que o single com a Grace Abrams é o mais distante do resto do álbum. Mais distante, talvez. É, mas assim, eu teria tirado. E eu acho que não fez nenhum sentido a música I Can Get Enough, uma música de 5 anos atrás. Só pra dizer que era é uma música que foi produzida com Benny Blanco enquanto eles ainda não namoravam, sei lá. E a música é chata. Mas de resto, eu acho que é um disco muito interessante. A produção é muito bonita, a voz da Selena Gomez tá num lugar legal também, algumas músicas melhores do que as outras. Tem músicas que são interessantes de ouvir. Eu acho que, tirando algumas, como eu falei, o álbum é mais coeso. Eu acho que é um álbum interessante. Eu acho que eu tava muito assim, essa bomba, essa porcaria. Mas eu me surpreendi. Me surpreendi com algumas músicas e com o álbum no geral. Eu dou muito destaque a Ojos Tristes, Olhos Tristes. Eu acho que é muito chique e classuda essa daqui. Principalmente porque é de Marias, né? Que é o feat, é muito chique. Eu gostei do single Sunset Boulevard, eu acho que deu uma crescida em mim. Apesar de que é péssimo ouvir a Selena Gomez falando big, hard, pro Benny Blanco. Mas essa daqui é legal. Eu acho que depois a Don't Cry também. Esse trio aqui de Horrors Tristes, Don't Wanna Cry, Sunset Boulevard, eu achei bem legal. Deixa eu dar meus destaques também. Eu continuo achando que Call Me When You Break Up com a Gracie Abrams é a musiquinha feita pra irritar. Me impressiona isso Pra ainda não tá irritar. no. Mas me impressiona isso ainda não tá, sei lá, no top 10 da Hot 100, porque pra mim é muito certeira. Além de Younger and Hotter Than Me, que eu ainda acho que é talvez a música mais bonita do disco, Bluest Flame foi uma que me surpreendeu bastante. Nossa, Ser sim. bem dance, ser quase uma música da Charli XCX no meio do disco. Sim, e é bem boa, né? É Sim, bem e consegue boa. ser boa e soar coesa dentro do todo. Sim, sim, essa daí me surpreendeu muito, achei muito boa.
Então vamos de joguinho. Casa, mata ou beija sob o ok do LS. Agora de novo com artistas gringos. Dessa vez nós temos Doja Cat e Jack Harlow com Just Us. A Marina, ex The Diamonds, com Cupid's Girl. E o Lil Nas X com Lean on My Body. E aí, Jorge, quem você casa, quem você mata e quem você beija? Meu Deus, que dificuldade, que massacre. Saudade de fazer isso, né, Jorge? É... Ahn, eu mato Lil Nas X. Eu não curti a música. Acho que não vou ouvi-la de novo. E aí talvez eu mato. Não é ruim, não é sem graça. É até legal. Acho que ele até tá bem. Mas não sei. Eu não vou eu tenho certeza que eu não vou ouvir essa música de novo. Infelizmente, Lil Nas X. Eu queria matar também o Jack Harlow. Mas eu acho que eu vou dar um aperto de mão nele e um beijo na Doja Cat. Eu acho que a Doja Cat tá voltando bem devagarinho, né? Com os feats aqui, um feat ali, um feat lá, aparecendo aqui. Eu não acho essa música legal. Eu acho que eu deveria matar essa daqui e dar um beijo no Lil Nas X, porque pelo menos é o Lil Nas X. Mas a música é chata, não entrega nada, o clipe é sem graça. A Doja Cat até tenta, mas eu tenho uma pulga atrás da orelha de que essa porcaria vai irritar. Mas é isso. Eu caso com a Marina pra dar uma ajuda, né? A Marina. Acho que artistas independentes precisam de uma ajuda. Mas eu tô gostando muito dos lançamentos dela, assim. Eu achei interessante Butterfly. Achei interessante esse daqui também. Me remete um pouco de Old Marina e várias Marinas, sabe? Então eu achei interessante. Não é a melhor música, mas achei mais legal do que Butterfly, talvez. Mas estou interessado, um pouquinho interessado nessa nova era da Marina. Eu achei que concordaríamos mais nessa lista. Mas assim, eu começo matando o Lil Nas X, não, perdão. Eu mato Doja Cat e Jack Harlow. Eu acho que a intenção é ser uma música sexy, sensual, mas acho que são as duas pessoas que eu menos quero transar em toda a existência humana. É, gato, de sexo não tem nada. Mas enquanto música, eu concordo com o comentário geral que eu tenho notado na internet sobre essa música, de como a Doja Cat tá segurando a música nas costas. É pouco inspirado até mesmo pros raps do Jack Harlow, que pra mim já sou um pouco inspirado de forma geral, mas tem seu público. E eu realmente acho que é na base do tem seu público que essa música pode acontecer a longo prazo. Muita gente vai achar isso genial. E até mesmo a construção do clipe, eu acho tudo muito bonito, feito pra irritar. Tem a faca e o queijo na mão, vai ser outro grande hit do público hétero. Na outra ponta, eu dou um beijo em Lil Nas X com Lean On My Body. Eu acho que ele tá fazendo o caminho contrário da Doja Cat com esse single. Essa é a sexta música que ele lança esse mês. Eu já vi os fãs comentando que, na verdade, essas músicas não vão estar no Dream Boy, vão estar num EP que ele vai lançar antes oficialmente do disco. Então fica muito mais como um esquenta. E em relação aos outros singles, essa daqui tem uma pegada muito mais claramente rap. Muito mais séria em relação ao rap, sem flertar mais com elementos tanto visuais quanto sonoros do pop. Aí que tá o ponto que eu tava trazendo sobre a Doja Cat. Enquanto ela tá aos poucos voltando pro pop, depois de ter feito uma era muito focada pro rap, tanto no Scarlet quanto naquele. Como era o nome daquele EP que ela lançou depois? Ai, não lembro. Que era do Scarlet também, né? Era? Que era o nome do vilão do Corcunda de Notre Dame? Eu lembro disso, mas não lembro o nome. Mas enfim, que tinha um direcionamento muito mais claro pra Doja Cat se fortalecer como uma rapper feminina de peso, de importância. Aqui é o que ele faz nesse single. Funciona muito Cloud. bem, é muito legal. Isso, Cloud. Lean on My Body funciona muito bem, reforça esse ponto, mostra pra muita gente que Lil Nas X de Old Town Road, lá do EP7, tá vivo. Mas admito que não é a minha virada favorita dele. Por último, eu caso com a Marina e o Cupidinho. Eu acho que ela continua bebendo da fonte do Electra Heart, que foi inevitavelmente seu maior sucesso. É interessante, é legal. É uma música muito melhor do que Butterfly. Eu acho o refrão mais interessante, apesar dele continuar sendo muito bobo.
Mas é isso daí que tá me pegando nessa era que a gente ouviu duas músicas, né? Talvez a minha crítica seja só adiantada demais, ansiosa demais. Mas a gente já viu esse lado fofo da Marina. Show. A gente sabe que isso existe, a gente ouviu Electra Heart. Mas falta outra parte do Electra Heart, que é o peso, a dramaticidade, ou até mesmo a acidez que ela mostrava dentro do The Family Jewels. Falta uma sacanagemzinha, sabe? Total, tô esperando essa reviravolta também. Mas vai que vem aí. Eu espero que venha, tanto pra dois dos três. Eu espero que venha mais música boa. Muito que bem. Então vamos de próxima pauta. A pobre dos Anitters, na verdade, né? A Anitta cancelou sua participação no Coachella desse ano, que acontece no próximo mês, por, abre aspas, motivos pessoais inesperados, fecha aspas. Ela faz questão de esclarecer que não são motivos de saúde, desagradando os seus fiéis fãs. E aí, hein, Matheus? Que história é essa? Pra mim esse daí foi o grande assunto da semana passada, o cancelamento da Anitta e os milhões de boatos que surgiram em torno disso. Por mim, eu faria um episódio inteiro só sobre isso. E nossa, Ah, realmente rende um episódio, né, sobre os grandes rende, cancelamentos? rende. Lady Gaga que Meia eu hora só falando da Lady Gaga. Tem toda a família Smith cancelando a participação no Lollapalooza. Tem o line-up do Lollapalooza, né? Que a gente já sabe que uma galera vai cancelar no meio do caminho. É, sempre. Já começaram os cancelamentos, inclusive, né? Ai, Deus. Mas enfim, falando da Anitta. É... Toda a movimentação é muito interessante porque ela é incerta. E ela deixa esse ar de mistério que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem os fãs super culpando a Anitta e dizendo que, na verdade, é culpa da atual guru espiritual barra astróloga dela, que tem um discurso muito curioso, cheio de pseudociência, meio perigoso até, mas ainda assim, espiritualidade da pessoa, cada um vive e entende como se faz melhor para si mesmo, sem machucar ninguém envolvendo os outros. E tem todo o outro lado da conversa, sobre ser uma possível discussão da Anitta com a própria organização do Lollapalooza, que supostamente, segundo fonte do Page Six, teria mudado o show dela do palco principal para o palco secundário. E esse seria o real motivo do cancelamento. Esse é o grande babado, né? Mas Esse é o será? grande babado. O Eu próprio não Felipe Cruz do sei. Papel Pop estava comentando que esse texto todo do supostamente do Page Six deixa muito incerto, porque são fontes ligadas ao Page Six que dizem que supostamente esse teria sido o motivo da Anitta ter cancelado. Só que não tem nenhuma informação oficial, não tem ninguém para se consultar nessa história toda. Pode ser simplesmente uma nota plantada para explicar o cancelamento. Sim, pra sair melhor, talvez. Não Uhum. sei. Mas é muito estranho, né? E mesmo que fosse esse motivo, eu acho que. Talvez eu não sei, né? Porque que a gente tá falando de uma carreira internacional. Mas eu vejo que a Anitta falaria, né? Tipo, questionaria, traria isso pro público. Eu lembro de já ter existido um episódio desse tipo. Aí eu posso estar enganado também, né? De que alguma coisa iria acontecer, e aí ela expôs que não ia acontecer assim, e aí ia acontecer assado, mas. Ou não foi nada demais e eu levei como algo grande. Mas eu tenho pra mim que ela iria não expor de um jeito negativo, mas assim, trazer isso pros fãs, já que ela sempre foi muito aberta. Mas ela está em uma nova fase, né? Acho Que que o eu grande não babado é esse, né? que eu não sei, sendo bem sincero, o que que acontece nessa nova fase de Anitta. Então, talvez não tomar essa dor de expor que o motivo real é esse, sabe? Por, sei lá, porque ela está nessa nova fase. Então, a gente vai ficar na dúvida até algum momento, alguma coisa realmente vazar e alguém realmente falar a verdade, mas é estranho. É, E no final das contas, o que eu realmente fico me perguntando é se essa nova Anitta vai conseguir, entre muitas aspas, educar os Anitters em relação a isso.
Porque, como você mesmo trouxe, ela tinha uma relação muito aberta e em outros momentos ela super usaria os Anitters como uma, não como uma arma, né? Mas traria os Anitters para dentro dessa discussão, exporia os motivos de forma clara e provavelmente geraria um grande balança-caixão pro próprio Coachella. Sim, Mas uma vez que ela não faz isso, ela gera uma onda contra ela mesma dos próprios fãs. Já sim. como já aconteceu agora, tá tendo a votação do prêmio Los 50 da Espanha, ela tá indicada, e os fãs estavam se recusando a fazer os super mutirões que eles sempre fazem como uma represália pro cancelamento do Coachella. Não é uma coisa legal, nem pros fãs, nem pra ela, nem pra própria relação de fã, uma vez que você tá se dedicando a esse artista. Total, total. Eu acho que pode ficar estremecida essa relação agora, né? Porque, enfim, tá com essas coisas aí. Mas. Ok, já que já começamos a falar de festival, vamos começar um esquenta pro Lola BR falando da versão argentina do festival. Ela aconteceu no último final de semana e já gerou grandes momentos, como a super multidão aglomerada para assistir a Olivia Rodrigo. Aquela imagem é assustadora. E fica a dúvida: será que vai emocionar assim no Brasil? Será que o pessoal já está pronto para lidar com a lama do autódromo de Interlagos? Ah, Já começou a será? chuva. É, né? Será? Eu acompanhei poucas coisas do da Argentina, vi alguns trechos, a galera comentando. Mas semana que vem acontece aqui, né? A Olivia Rodrigo aparentemente já está no Brasil, o primeiro show dela no Brasil. Ah, não, primeiro tem Curitiba essa semana. Uhum. Ai, não sei. Esse Lollapalooza não vou, mas estarei assistindo de casa. Estaremos, como sempre. Estaremos, como sempre, assistindo de casa. E é isto. Eu só deixo a recomendação: assistam os vídeos do Lola Argentina e do Lola Chile. Os espaços são muito diferentes e o público do Chile é tão maluco quanto a gente. Ai, É, sim. Eu vi uns vídeos da galera empurrando, né, no meio do povo. no show da Olivia Rodrigo precisou parar algumas vezes por conta do aperto de pessoas passando mal, tipo Michael Jackson. Gente, babado, tá? Isso é perigoso. Não façam É. isso. E aqui no Rio, Jorge, você gosta quando o lugar do show é apertado, é maluco, é muito louco, tem muita gente junta? Ou você prefere um lugar mais tranquilo? Isso que vamos descobrir no nosso tema principal. Então, toca aí a vinheta. Vamos para um show, mas você prefere que ele seja em um espaço aberto ou fechado? Para 100 ou 100 mil pessoas? Com estrutura hollywoodiana ou que permita os fãs estarem perto dos seus ídolos? E se for para um festival, você prefere um perto do metrô que acaba 10 horas ou longe de tudo sem hora para acabar? E sem começarmos a falar sobre a volta para casa ou shows em estádios com cadeiras. Será que é possível? É, gata, no tema de hoje vamos conversar sobre as nossas experiências com os diferentes espaços para shows. Vamos explorar nossas melhores e piores experiências em diferentes ambientes e tentar responder a pergunta: existe um melhor lugar para viver a experiência musical? E aí, Matheus, você me perguntou antes da gente entrar nesse bloco qual era o meu espaço favorito, né? E eu não sei. Você não sabe? Eu não sei, porque eu vou falar da The Eras, né? Que a The Uhum. Eras, eu fui nos 3 shows aqui no Rio, No Engenhão, aqui pertinho da minha no casa. Engenhão, e eu tive 3 experiências diferentes na The Eras. E foram muito legais. Todas as 3 experiências. Acho que talvez por eu ter ido em 3 shows e ter vivido as 3 experiências, pode ter 4, né? sido Porque legal. você foi no show que não aconteceu. Ai, é. Essa daí seria a melhor experiência. Ai, que ódio. No primeiro show, eu fui de pista. E aí eu fiquei bem perto da grade da pista. Então foi bem ruim. Porque foi legal, porque, enfim, foi o primeiro show, mas foi bem ruim porque ficou longe, eu não vi muito bem o palco. Então já responde a pergunta, né? Não gostei. Não foi muito legal. Foi legal, mas não foi tanto assim. No segundo dia, eu ia pro dia que foi cancelado, né? Que era prêmio, mas enfim. Aí o segundo dia eu fiquei na pista também, mas eu fiquei na seção de cadeira, porque no Engenhão tem a pista
e o fundo tem cadeira. Então, se você conseguir sentar na cadeira, beleza. Na verdade, eu não consegui sentar na cadeira, eu fiquei num espaço acima que dava pra ficar em pé, sentado também. E eu gostei muito, porque aquela visão ali era muito longe, mas eu via o palco completo, a passarela completa, o telão completo, sem nada na minha frente, né? Sem as torres de som. Eu vi o palco todinho, eu via ela andando por cima do palco, apesar de ser uma formiguinha, eu via ela andando em cima do palco. Então foi assim, muito legal, foi uma experiência muito legal. O palco, o chão da passarela, ele tinha coisas, né? Ele era de LED, passava. Então, assim, dali eu consegui ver o que acontecia no chão também, os desenhos do chão. Então foi uma experiência muito boa. E o terceiro dia eu fui de Premium, que é onde eu vi, que eu fiquei na grade da passarela, e é onde eu vi cara a cara, frente a frente. E eu acho que é uma das melhores experiências. Pra mim, eu gosto muito de ver o artista de perto. Eu gosto de ver o artista de perto. Então, talvez o melhor lugar pra mim é quando eu consigo ver o artista de perto. Sei lá, se eu levantar a mão assim, eu tampo ele, mas eu consigo vê-lo, sabe? Consigo ver a cabeça dele, a mão, o pé. Eu gosto de ter essa experiência. Do RBD, por exemplo, que eu fiquei de cadeira superior no Engenhão. Foi muito bom também, porque eu consegui ver tudo, mas o palco do RBD era minúsculo. A passarela, então, nem existia. E eu via só um pontinho assim de nada, muito de longe, sabe? Aí eu. Foi bom porque eu sentei o show inteiro. E isso é incrível, tá, gente? Sentar num show é incrível. Mas por essa experiência de eu querer ver o artista o mais perto possível, não foi tão legal assim. Então você meio que já trouxe pontos do que você gosta nas experiências de shows. Então, um Sim. bom espaço para show para você é melhor os espaços gigantes, tipo estádios, e na melhor experiência possível, ou você tem que estar muito perto, ou você tem que estar sentado. E sim, eu acho que sim. Mas eu acho que tem propostas de shows e propostas de artista, né? Mas num senso comum do geral, eu diria que é isso. Eu gosto de pista premium para tentar ver mais de perto o artista. Nossa, eu acho que eu tô no extremo oposto de você. Porque eu não piro tanto nesses mega shows, porque eu acho a experiência como um todo desconfortável. Apesar de eu morar muito perto do Engenhão e a experiência de forma geral no show da Shakira, o último que eu fui, ter sido muito confortável. Eu tava de pista premium, eu cheguei dentro do horário, eu saí e em menos de 15 minutos eu já tava em casa, deitado de banho tomado. Mas eu ainda acho que a melhor experiência é nas casas menores. Não necessariamente nos mega shows. Tipo, o que a gente consegue ter dentro do Vivo Rio, do Qualistage, até, sei lá, da Fundição Progresso. São casas para, sei lá, de 5 a 10 mil pessoas, a 15 mil pessoas. Mas então, eu já gosto dessa experiência também, porque eu acho que esse tipo de experiência, por exemplo, falando de Rio de Janeiro, circo voador, é lindo, porque já te deixa muito perto do artista. Esse é meu Então, grande ponto, porque você consegue ficar perto do artista ao mesmo tempo que você consegue ter uma experiência relativamente grande. A gente sim, já teve experiências muito grandiosas dentro dessas casas que não necessariamente são pequenas, mas são médias. Como, sei lá, a Super Turnê, não, perdão. A Turnê Pirata do João. A gente tinha aquele palco incrível, a vela e toda a experiência, com a chuva no palco no final. E conseguimos ter tudo isso daí dentro do Qualistage. Que não é necessariamente uma casa super grande. Ela tem uma capacidade para 12 mil pessoas em pé, se eu me lembro bem. sim, sim, sim. Então, eu acho que o meu melhor estilo de show é conseguir ver o artista de perto. E aí depende de se é uma grande turnê em estádios ou se é um, um lugar pequeno, tipo o Circo Voador. Você acredita que a Duda Beat colocou uma passarela no Circo Voador? Eu ainda acho isso meio Então, tipo assim, incrível. Honey, Aí galera, se sobraram vocês 200 lugares, cada um para um lado. o Circo Voador cabe 250 pessoas. Ela botou uma passarela, só entraram 200 pessoas. Se vocês não sabem, vocês ouvintes que não são do Rio de Janeiro, não sabem o que é circo voador, pesquisem no Google. Vou esperar vocês abrirem o Google e pesquisarem circo voador. Vocês vão ter uma ideia de como é o espaço. É uma concha acústica muito pequenininha.
E a Duda Beat colocou uma passarela dentro dele. Deixa eu dar o dado oficial. Cabem atualmente no Circo Voador 2.200 pessoas. Aí. Cabe um pouco mais, né? Porque lotam aquele espaço. Então deve E caber é umas sempre 3 super mil pessoas. lotado, sempre dá uma leve sensação de desespero. Essa é a minha grande questão com esses lugares menores do que 5.000 pessoas. Geralmente, se tem experiências de shows incríveis, todo mundo tem pelo menos um show muito marcante no Circo Voador. Sei lá, Sim. tipo, show da Clarice Falcão, que é o tipo de show que eu costumo ver nesses lugares. Pra mim é muito marcante. E é o tipo de lugares que recebe artistas não necessariamente gigantes e que fazem shows muito marcantes. Sim. Mas o Mas em eu. volta é sempre insalubre. Tá sempre super lotado. Eu sempre acho, sempre que eu vou na fundição, eu acho que eu vou morrer. Ai, Eu não. vou Não, morrer. amigo, a fundição realmente não dá pra defender. O circo eu até defendo. A fundição, não. A fundição. Porque assim, o circo, ele ainda é aberto, né? As laterais Sim, dele é aberta, então dá pro pátio. E mesmo que você fique ali no pátio, você consegue ver o palco super bem. E se você tiver mais pro ladinho do palco, né, do lado de fora, mais pro lado do palco, você consegue ver super bem também. Então acho que o circo ainda dá pra ter essa circulada ali de a fundição eu acho que realmente é muito insalubre. Eu vi. Ai, gente, não me cancelem. Mas eu vi 1975 no Circo Voador. Eu acho que foi a única banda internacional que eu vi no circo. E foi muito legal na época. Sei lá, já tem uns 6 anos isso, 7 anos. E foi muito legal porque era uma banda que na época eu gostava muito, internacional, tocando no circo. Então, assim, independente do lugar que eu estava, eu ia vê-los, sabe, pertinho. E eu fiquei bem na frente, então eu vi muito mais perto. Então eu gosto de espaços assim. Acho que o Vivo Rio também é um espaço bem legal pra show. Eu já vi muito show mas da aí vale Sandy. colocar a diferença da fundição e do Vivo Rio, pra gente poder deixar claro que a fundição é um espaço para 5.000 pessoas. O Vivo Rio é para do pouco mais de 2.000. Oi, o Vivo Rio? Perdão, O o circo. circo é para pouco mais de 2.000 pessoas. Então acaba sendo um espaço muito apertado. E É, total. a gente vive comparando esses dois lugares, é uma discussão que eu sempre tenho com o LS, porque são dois lugares muito próximos. Você literalmente vai andando em 10 minutos, 5 minutos de um espaço pro outro. Sim. E a gente fica com a impressão de que eles recebem os mesmos tipos de show. Mas Sim. não. Na fundição toca mais artistas mais funk, talvez? Eu diria artistas menores. E que geralmente são experiências gerais mais confortáveis. É, aquele show que vocês Entre as foram. casas Vocês não foram no show menores, da eu Pablo coloco. lá? Você foi nesse show da Pablo Na fundição, na não. fundição. Você não foi? Acho que foi o Não, não LS que foi foi. LS. Alguém do Próxima Faixa foi. Que a Ah, Pablo levou o cenário do I Am Pablo. E me dava um desespero ver aquele cenário não, era naquele isso que eu ia espaço. falar. Era isso que eu ia falar, porque esse show foi desesperador, né? A Pablo provavelmente já tá num lugar de fazer shows em espaços maiores. Isso até entra a minha grande crítica aos espaços para shows no Rio de Janeiro, que eu sinto que faltam esses espaços médios. Porque, assim, ou artistas ficam em espaços limitados e muito pequenos, como a próprio Circo Voador ou aquele Sacadura 154, que foi o show da Cinco, Carly quatro. Rae Jepsen, que foi Sim. bem bacana pelo que eu vi da experiência geral. Não tava, mas me pareceu confortável. A sacadura, apesar de parecer claustrofóbica, ela é aconchegante. Porque ela é bem. Eu acho que ela deve caber o quê? Umas 1.000 pessoas? Eu acho que é a mesma capacidade Do circo, do circo. É, é. Acho que a diferença é que o circo ele ele é mais alto de altura, né? A Uhum. sacadura ela é mais baixa porque é mais como uma balada mesmo. Tem aquele A, mezanino ali no. é, é mais claustrofóbico. Eu nunca fui num show na sacadura, mas eu já fui em muitas festas na sacadura que eram claustrofóbicas. Então eu imagino como deve ser um show ali. Mas o que eu tava comentando é que a gente tem esses espaços menores, como o circo e a sacadura, ou a gente tem espaços muito maiores, tipo o Quali Stage, que já tem uma capacidade de 10.000 pessoas. A gente não tem tantos espaços para artistas que vão estar nessa classe média do pop. Ou são gigantes para pessoas ocuparem, como ali, ou do Quali Stage para cima, né? Que seria a,
Qual é o nome atual da Arena? A Farmácia Arena, que eu Mas sempre é, me né? esqueço porque ela vive mudando de nome. Já tem a capacidade para mais de 20 mil pessoas. Ou ele é muito pequeno. Para uma artista como a Pablo Vittar, que teria, sei lá, um público para tranquilamente lotar um lugar de 15 mil lugares, ou um É, pouquinho menos, fica meio limitado para onde ela pode ir no show. sim. Isso É, se eu aplica a acho. muitos outros artistas até internacionais. Porque a Pablo Vittar, a Charli XCX, por exemplo, com uma turnê do tamanho que ela tá fazendo com o Brat, ela não conseguiria lotar uma Farmácia Arena. Não. Mas ao mesmo tempo ela é grande demais pra ficar num Qualistage ou num Vivo Rio. Sim. E talvez. Não, grande demais pro Qualistage? Cara, ela tem público pra ela lotaria com facilidade um espaço pra 10 mil pessoas. Ah, sim, era isso que Aqui. eu ia falar. Acho que ela não tem um espaço pra sacadura, por exemplo. Ah, não, 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 não. Aí precisava ser, sei lá, 5 datas, 10 datas da Charli É, XCX. eu acho que é mais isso, mais um Qualistage. Eu acho que o Qualistage seria o equivalente a áudio em São Paulo. Acho que sim, né? É quase a mesma capacidade de pessoas. Eu Eu nunca tô fui até no show na consultando áudio, aqui. mas eu acho que é o equivalente, se você quer ouvinte de São Paulo. Não, áudio é muito menor. É Segundo menor? dados da própria áudio, cabem 3.200 pessoas em pé. O dado Nossa! oficial da Qualistage é que cabem 8.450 pessoas em pé. Apesar de Nossa! eu já ter visto esse número maior. Eu juro que cabem ali pelo menos 5 mil. Ou quer dizer, que pelo menos 10 mil. Ah, eu também acho. A áudio é a fundição deles, então até a fundição cabe mais gente. É, gata. Ai, gente, precário, hein? Precário. Mas eu acho um espaço que eu acho muito bom de shows, falando do Rio, Vivo Rio. O Vivo Rio, eu acho que ele tem uma grande qualidade que é a localização. Também. Ai, Ele é sim. fácil de chegar, fácil de sair, tem aquele corredor dos Uberes, que todo Demora um mundo consegue pouquinho pedir pra seu pegar carro, o Uber, mas você pega. mas não tem confusão e não tem tumulto, porque é uma fila, é uma rua só, é uma, entre aspas, uma rua que cruza por dentro do espaço. Então, se você vai pegar, você vai precisar estar ali naquela fila. Sim, eu adoro Vivo Rio, eu acho que você vê o show bem de todo lugar também. Ah, ele é grande, ele cabe bastante pessoas. Já assisti muitos shows no Vivo Rio. Inclusive sentado, que os shows da Sandy é sempre com cadeira, né? Tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem, mesa e cadeira, é muito legal. E em pé também. Então acho que é um dos melhores espaços que a gente tem. Um medo que eu tenho em relação ao Vivo Rio é a shows muito animados, shows de muita dança. Aquele lugar treme. E eu Ai, sempre sim. acho que vai ter um grande acidente. Tem isso registrado no show, no comeback da Xuxa pros palcos. Que era tanta gente pulando, mas tanta gente pulando, que tiveram que interromper o show pra falar: gente, por favor, quem está no mezanino, não pule. Não pule, porque está vibrando de uma forma que está deixando a organização preocupada. Sim, eu acho que foi no da Lorde também quando eu fui. E aí eu olhei pra trás assim, eu vi aquilo balançando, eu falei, meu Deus. Porque a galera pulou muito, né? Eu falei, meu Deus do céu, isso vai cair. Mas não caiu, graças a Deus. Ai, ai. Ainda falando dessa questão de localização, pensando no Rio de Janeiro, eu amo ir a shows no Qualistage pensando nisso. Eu acho que das casas da Barra da Tijuca é a mais fácil de você chegar, de você sair, ficar dentro do shopping. Quando o show é mais cedo, ainda tem a delícia de você poder passar no McDonald's, comer, Sim. comer e depois Ai, descer pra casa de shows que fica no subsolo de um shopping. sim, é muito bom também ele. Ah, é muito legal. Eu já fui. Alguns shows da Sandy foram lá também. E aí era sempre isso. Ai, vamos comer antes de ir embora? Ai, E que aí passava na delícia. praça de alimentação. É muito bom. E é fácil de pegar Uber ali também. E tem o Porque é BRT no shopping. perto. É no shopping. É muito Uhum. legal. Melhor experiência. Meu primeiro show foi ali. Quando era Na Citibank Hall. vida? Eu acho que sim, que foi Paramore. Ou internacional, talvez. Meu primeiro show que eu tenho de lembrança que eu fui foi Paramore. Com Nossa. 14 anos. Eu tinha 14 Você é anos. muito chique. Acho que meu primeiro show foi, sei lá, Sandra de Sá. Não, então. Não, que Então, arrasa, ela é ótima, mas é outra coisa. sim. Eu devo ter visto algum show quando eu era mais criança, não sei. Mas eu não tenho memória. Eu tenho memória de que o meu primeiro show foi esse, entendeu? Assim, eu não lembro de ver, por exemplo, meus ídolos de infância era Sandy Júnior. Não lembro de ver Sandy Júnior ao vivo.
RBD. Não vi RBD ao vivo, isso eu tenho certeza. Até porque Então, esses shows na nossa juventude eram praticamente shows exclusivamente de estádios. E é difícil fazer show de estádio, levar uma criança, um adolescente para um show de estádio desses. e meus pais nunca tinham dinheiro pra pagar. Então, o do RBD, por exemplo, eu não fui por causa disso. Então, eu tenho certeza que eu não fui em certo tipo de shows. Mas, assim, posso ter ido em algum show de, sei lá, não sei. Eu tenho a memória de que o meu primeiro show foi Paramore no Citibank Hall. E eu acho que foi realmente. E aí eu tinha, o quê? Uns 14 anos. Acho que Nossa. foi isso. Acho que foi isso. Mas já falando de shows em estádios, você gosta da experiência? Qual é o melhor estádio para ir? Você acha que o Maracanã é o melhor, o Engenhão é o melhor? Você acha dos Olha, estádios de São Paulo, que também são muito populares, o Allianz Parque ou o Morumbis? eu nunca fui no Allianz Parque, eu tenho um sonho de ir no Allianz Parque, mas eu tenho pra mim que é muito igual o Farmácia Arena que a gente tem aqui. Por quê? Porque parece que é, não? Porque o Allianz Ou Parque é muito maior do que a é Farmácia maior Arena. do que o Farmácia Arena? Deixa eu até consultar de Porque novo a a turnê da. capacidades. É, deve ser maior mesmo, porque. Mas assim, por exemplo, a turnê da The Eras não teve. Não teve no Janesse, foi no Engenhão, mas o palco da passarela ia até o final. Pegava o gramado todo. Então, ele é um pouco maior do que a farmácia, mas menor do que o Engenhão, com certeza. Daí aqui com dados oficiais, a Farmácia Arena, ela tem a capacidade de até 18 mil pessoas, enquanto o Allianz Parque tem a capacidade máxima de 47 mil pessoas. 47 não, perdão, 43 mil pessoas. Isso tudo? E É, o gata. Engenhão? O Engenhão tem quanto? É 40 e pouco também. Então é grande. Nossa, na minha cabeça eu estava com outra ideia, mas nunca fui no show lá e gostaria de ir. O Engenhão tem a capacidade máxima de 44 mil pessoas. É um pouquinho menor que o Engenhão, né? 1000 Eu pessoas a acho que em menos. espaço ele é maior, mas a capacidade de pessoas é ligeiramente menor. Nossa, eu estou chocada. E o Engenhão é enorme? Isso. Eu já passei perto do Allianz Parque e ele não parecia ser tão grande assim. Eu estou chocado. Quero ir agora no show no Allianz Parque. Eu ia na The Eras, mas não consegui comprar, né? Então não fui. Aí Mas até estou aproveito chocado. para complementar com outras informações. O Maracanã tem a capacidade máxima de 78 mil pessoas Uau, uau, uau. e o Morumbis tem a capacidade máxima de 66 mil pessoas. Caramba, grande também. Eu fui num show só no Maracanã. Coldplay em 2016. Nossa, uma boa turnê do Coldplay. Sim, era do A Head Full of Stars, eu acho. Uhum. Foi incrível. Incrível, incrível. Naquela época eles já faziam as luzezinhas e tal. E eu fiquei muito longe. Muito, muito longe. Sabe, o palco é numa extremidade. Eu fiquei na outra extremidade. Literalmente, porque eu fiquei no meio do estádio. Na outra extremidade, de frente pro palco. Então eu fiquei muito longe. Eu quase não vi o palco. Eu tinha um telão muito grande na época. Não era igual o da Beyoncé, da The Eras ou da Shakira agora, Essa mas tecnologia nem existia na época, é, Jorge, vamos falar a verdade. pois é, mas tinha um telão grande, dava pra ver bem. E tinha um segundo palco, então teve uma hora que ele foi pro segundo palco, que era mais perto ali da arquibancada. Então deu pra ver o Chris Martin, pelo menos. Pra mim, Foi, esse é o grande ganho dessas experiências de super estádio. Porque, no sim, geral, eu acho muito desconfortável. Por mais que você esteja na área, por mais que a gente esteja na área VIP, por mais que a gente esteja na Premium, é legal, mas ok, cabe muito mais gente, tem uma estrutura muito maior. Mas pra público, eu acho que independente de onde você ficar, é desconfortável. é, muito. Ainda mais. Eu fico muito chocado assim quando você vê, tipo, festival, por exemplo. A gente falou de Lollapalooza anteriormente. Festival é um negócio que você tem que abdicar. Abdica. Abdica de Sim. ser um artista, às vezes abdica de ouvir a música com boa qualidade, porque você não vive. ah, por exemplo, como eu falei que eu gosto de ver o artista, né, mais de perto, ver que o artista tá no palco em festival, se você não estiver na frente ou se não for um lugar muito bem elaborado, você não vê. E aí, falando do Lollapalooza mesmo, por exemplo, tem dois palcos que você vê muito bem os artistas, que são os palcos secundários, e o palco principal, se você não estiver na frente, você não assiste. O que foi que eu vi o show da Doja Cat
de longe, o palco da Doja Cat era um palco de descida, então o palco era embaixo e era um morro. E aí o morro subia, onde o público ficava. O melhor lugar do Lollapalooza, que você viu o palco todinho. Então via Doja Cat ali, Marina ali, foi incrível. O outro palco, que é um pouco mais plano, que é onde teve a Alessia Cara na época que eu fui. Deu pra ver ela também de perto, de longe. Agora, o palco principal, eu acho que eu não consegui nem ver a Miley no telão, pra você ter ideia. Nossa Eu, senhora. eu tive que abdicar. Eu falei, eu vou abdicar e eu vou ouvir e pular e cantar, porque eu não vi o palco. E aí, se eu, tipo assim, ficasse numa posição, eu via o telão, se eu saísse dela, eu não via mais, porque tinha tanta gente naquele lugar. Tava um inferno aquele lugar. Tava tão cheio e apertado. Então, assim, esse tipo de. E aí, quando você vê aquelas fotos de cima, né? Tipo, igual eu vi do show da Olivia Rodrigo lá na Argentina. Argentina ou Chile? Eu falei, Argentina. gente, quanta gente tá ali ali, meu. Não foi da Olivia, não, foi da Tate McRae. Que o Twitter era assim, realmente, na América do Sul, qualquer um é famoso. E aí era a foto de cima do palco dela no Lollapalooza, lotado de gente. Eu acho que você tem que só abdicar e viver o momento, entendeu? O que eu ia comentar sobre os passos para festivais é que eu acho que, pelo menos pensando no eixo Rio-São Paulo, essa é a grande dor da gente. Não existe um lugar que seja realmente bom para se ir a festivais. Não Não, sei se você vai concordar comigo, mas aqui, concordo. pensando no Rio, tanto a Marina da Glória, que ok, ela é muito confortável enquanto a espaços, posição, mas se chover, eu acho aquele lugar muito desconfortável. E a volta é sempre terrível, porque você precisa andar muito para sair Sim. dali. E E é você precisa perigoso. andar muitas vezes à noite, é perigoso, não tem iluminação. Não. Ok, a gente vai em grupos, mas mesmo assim, é uma sensação de insegurança absurda. Se acontece no Jockey, é ruim de chegar, é ruim de sair, tem É. horário para começar, tem horário para terminar. E se acontece no Parque dos Atletas, lá na cidade do Rock, é horrível de chegar, é horrível de sair, porque não tem nada em volta dali. É É um até espaço bom muito. É por bom quando causa você pensa na logística do Rock in Rio, que você tem milhares de ônibus e tudo mais, BRT, mas matou meu argumento. é muito difícil de chegar e de sair daquele lugar. E outra, é plano, é horrível, É. é horrível, horrível, assim. Mas ao mesmo tempo, indo para São Paulo, se você coloca o Autódromo de Interlagos, também é horrível e não é plano. É outra coisa, é horrível. Horrível e não é plano. Então, foi o que eu falei, tem um palco que é muito bom, que foi esse que na época era Adidas alguma coisa, que é na descida do morro. Ali, eu acho que todo espaço de show deveria ser assim, o público pro alto, sabe? O público pro alto pra conseguir ver o espetáculo. Aonde é o Rock in Rio hoje, ele é plano, ele é horrível, ele não, eu acho que até tem uma inclinação assim de descida, mas não faz nenhuma diferença. E o palco é alto, mas você não vê, porque é muito longe, é muita gente. Enfim, eu acho que é precário a situação. E aí, a gente falou do Allianz Parque, e aí teve um show recentemente lá com cadeiras, Sim. que surgiu até uma discussão de adaptar isso para o público brasileiro. O que que você acha disso? A minha grande questão é, funciona pra gente enquanto espectador? Não pensando no conforto, porque eu sei que sim, somos pessoas cansadas. E seria muito mais confortável saber exatamente onde eu vou ficar dentro do show do que fazer como as meninas as pobres fãs dos Stray Kids que estão acampando na frente do Engenhão desde antes do carnaval. Mas assim, Sim. começou o show, subiu uma Madonna, uma Shakira, uma Miley Cyrus em cima do palco. A gente vai conseguir ficar sentado nos nossos lugares? Ou até mesmo só em pé na frente dos nossos lugares? Se a pessoa que Pois estiver na minha é. frente for muito alta, eu não vou ficar muito puto? Não vamos Sim. todos subir em cima das cadeiras? Nós não somos comportados como europeus pra fazer isso. A gente vai querer ficar doido, pular, gritar, cantar. Essa parte do público vai ser atendida? Eu acho que eu ficaria bem puto de não conseguir comprar uma cadeira na frente. Porque assim,
beleza, gente. A gente concorda que é ruim a experiência de ficar horas em fila ou amassado lá na frente? Sim, é ruim. Mas você acaba escolhendo fazer isso, sabe? Comprar uma cadeira que não vai ser na frente e é lá atrás, eu acho que eu ficaria meio chateado com o show que eu quero muito ver. Então eu não sou a pessoa que briga na fila, nem nada. Não sou. Mas eu Ah, gosto de estar na frente, eu gosto de conseguir ver o palco. E aí e eu vale vou. deixar claro, nós dois somos dois nanicos de 1,70 m. É, gente, eu não sou alto, então assim. E ver que eu não. Por exemplo, o show da Sandy, inclusive, quanto mais perto. Ainda tem isso, quanto mais perto do palco, mais caro é o ingresso. Exatamente, esse era o ponto que eu queria chegar. Por mais É, que possa funcionar para alguns estilos de shows, como foi o Shawn Mendes, né, no Allianz Parque, que foi com cadeiras. E ah, faz sentido, é um show um pouco mais ameno, mas você abre espaço para cobranças ainda mais caras. E, de com forma geral, certeza. as experiências de show, ainda mais em estádios, vêm se tornando progressivamente mais caras. A gente até viveu um auge disso no pós-pandemia, onde a gente estava mais aberto a pagar mais por shows, mas atualmente isso não faz o menor sentido. Não faz. Não faz o menor sentido. E tá cada vez mais caro. E eu acho que, se for uma intenção das produtoras, vai ser justamente e exclusivamente para cobrar mais caro. Porque quanto mais perto do palco, mais caro é o ingresso. E aí eu acho que isso começa a ser o babado. E aí eu lembro que uma vez num show da Sandy, eu e a minha amiga, a gente comprou uma cadeira a mais na frente, porque a gente tava cansado de comprar cadeira lá atrás e ver o show de muito lá de trás, tipo, da última cadeira. Aí a gente pagou mais caro por uma cadeira, sei lá, no setor 2, que era bem na frente, sabe? E era mais caro. Se lá no de trás a gente tava pagando, sei lá, R$ 100, no da frente a gente pagou, sei lá, 350, R$ 400. Só porque era E mais isso para perto do palco. escalar para um show em estádio e ser R$ 5.000, a pista Ai, Ultra Premium da Taylor Swift, que vem com uma mecha do cabelo dela e uma caixa de brindes, é é um um passo. pulo, um passo total. Mas eu acho que ainda tem a questão da audiência. Eu acho que o público brasileiro não é educado a este ponto. Então, não sei. Mas no fim, Jorge, eu acho que no meio disso daí tudo a gente não chega a conclusão nenhuma. É, eu acho que É o é melhor muito. espaço para shows, varia de acordo com a experiência que você quer ter. Inevitavelmente, os estádios ainda são as melhores opções para pensando em transporte, mas a experiência em si é desconfortável. E Sim, festival vai ser sempre horrível, parabéns. parabéns, festivais, vocês são todos. Eu acho que acaba sendo muito, muito individual e de experiência de cada um. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que só vai em shows pra sentar. Se não tiver cadeira, ela não vai. Então, assim, Arrasou. é show, estádio, é cadeira. E é assim. Então, acaba sendo cada um tendo a sua experiência, né? E você que nos ouviu até aqui tem uma obrigação moral de ir nos comentários aí do YouTube, nos comentários do Spotify, nos comentários do Instagram e dizer qual a experiência que você gosta de ter, qual é o melhor lugar para assistir a shows, aonde você mora. Eu sei que temos muitos ouvintes em outros estados, temos muitos ouvintes em outros países, a comunidade norte-americana, portuguesa que nos ouve. E digam aí, onde é o melhor lugar para assistir shows, quais são as experiências que vocês gostam de viver. É isto. Não Muito bem, temos um temos. programa, Jorge? Temos um episódio. E Nos semana vemos que na vem semana tem que mais. vem. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.